Graça e paz, meu povo, bom dia, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, muito bem. Eita, que Jesus é bom, né? O Senhor é bom o tempo todo Ele é bom. Que este dia seja abençoado por Deus constantemente, que Ele venha abençoando sua vida e que tudo você possa exaltar e glorificar o nome dele por mais um dia, esta quarta-feira, 4 de março, né? Até combinou, né? 4 de março de 2026, e nós estamos na nossa parte introdutória nesta manhã com o nosso cantinho do coração, não é isso? Então, como eu venho falando todos os dias, esse mês é um mês rosa, né? Um mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E eu vou sempre dizer que o Dia da Mulher é todo dia, porém dia 8, né? É comemorado esse dia tão bonito. E nós estamos todos os dias falando no coração, no momento no cantinho do coração com vocês sobre uma mulher da Bíblia. E hoje eu quero falar sobre uma personagem muito especial. Está lá em Atos capítulo 9, dos versículos 36 ao 42. Estou me referindo agora à discípula Dorca, né? Dorca era uma pessoa espetacular. E o tema do coração, do cantinho do coração hoje é ajuda, né? Então me lembrei demais de Dorca. Dorca era uma pessoa que ajudava demais o povo da região, porque era uma região pesqueira, né? Era um povo que vivia da pesca de alto mar. Eram famílias pobres que viajavam em altas embarcações, alto nível do mar, né? Mar profundo, e eles iam bem distante para conseguir manter sua família, ganhar dinheiro dessa forma, viajando para pescar com os grandes empresários, e tinha uns que não voltavam porque havia naufrágio. E o que acontece? Aquelas famílias, quando as mulheres ficavam sem os seus esposos, que iam, mas não voltavam mais, e aí elas não tinham como fazer, e Dorca era aquela discípula que ajudava muito o povo. De que forma? Ajudava o povo consertando roupas e fazendo roupas com uma agulha, né? Dorca ajudava todo aquele povo, né? Então Dorca, ela não media distância para dizer para essa pessoa: olha, meu marido foi, não voltou, ele morreu, e agora meus filhos não têm o que vestir, tá difícil para a gente ir para a igreja. Mas aí Dorca ia lá e refazia, desmanchava, fazia outro modelo, né? E aí ia fazendo, e o povo ia se vestindo, e ela ajudava também de outra forma. Acredito que a palavra não está dizendo, mas o perfil dela dá-se a entender de que ela era uma ajudadora. Quando ela levou esse nome de discípula, a própria palavra vai dizer, discípula Dorca, é porque realmente ela era essa discípula que estava sempre com as mãos estendidas para ajudar aquele povo. Mas houve um dia em que aquela senhora, discípula, irmã, serva de Deus, morreu. E aí o povo entrou em pânico. E agora como que vai ser? Como que a gente vai fazer? Quem vai costurar para nós? E reunir o povo. E o povo chorava. Mas no meio daquele povo teve alguém que lembrou: olha, eu tô sabendo que Pedro está aqui próximo, a uma cidade aqui próxima. E mandaram chamar Pedro, e Pedro veio, né? E diz a palavra que quando chamaram, ele veio e levaram ela para o local onde estava Dorca, na parte alta daquela localidade, né, um quarto, e elas estavam pranteando, mas Pedro mandou todas saírem, até porque a ansiedade de querer Dorca de volta era muito grande. E Pedro não tinha vida para dar, mas Pedro clamou ao Deus do céu. Diz a palavra que quando ele terminou de orar, Dorca se levantou viva, né? E aí ele mandou chamar as mulheres e falou: pronto, tá aí a Dorca de vocês novamente de volta. E fizeram aquela festa, o nome do Senhor foi glorificado naquela cidade. E diz a palavra que Pedro ficou lá vários dias na casa do curtidor Simão, né? Curtidor de couro.
divulgando e testemunhando do que Deus fez. Veja, na vida de uma mulher, ela vem e revoluciona toda a história com uma agulha. E o seu testemunho foi muito forte naquela cidade, né, de Lídia, muito forte mesmo, porque o Senhor operou maravilhas na vida dela através de uma agulha. E agora eu pergunto a você, o que você tem na mão para ajudar? Você que me ouve. O que você tem na sua mão para ajudar? Às vezes você fala, não vou ajudar, não vou fazer, porque eu não sei, eu não tenho, minha capacidade não permite. Ei, nas nossas mãos tem sempre algo que você pode ajudar todos os dias, né? Todos os dias, na minha mão, onde quer que eu esteja, eu tenho sempre uma caneta. Sempre eu tenho uma caneta na minha mão, na minha bolsa, na minha Bíblia, onde quer que eu vá, eu tenho sempre uma caneta. Por quê? Porque uma caneta e um pedaço de papel a gente consegue, até na mão a gente escreve na última hora. E você diz uma palavra para alguém que está precisando e a vida daquela pessoa pode mudar em questão de segundos por conta de uma palavra, de um versículo, de uma passagem, de um escrito, porque o tradicional sempre vai prevalecer e a vida daquela pessoa muda. Então, o que você tem na sua mão? Né? Medita aí e usa o que Deus tem te dado e ajuda aquele que precisa, não é? Escreve, se é uma caneta, escreve, se é uma agulha, costura, né? Se é uma palavra, abre a boca e fala, não é? Se é uma ponte, se deita e deixa alguém passar por cima. Se é um abraço, abraça. Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele faz coisas grandes, né? Tem gente que fica impressionado com muitas vezes eu caminho quilômetros para resolver a situação de uma pessoa só. E alguém não entende muitas vezes. Mas eu não me preocupo. Por quê? Porque na minha vida funciona diferente. É tão diferente que eu não consegui aprender a tabuada como todo mundo aprendeu. Eu aprendi de trás para frente. Eu aprendi do 10 para o 1. Então, na minha vida as coisas funcionam totalmente diferente. Porém, a palavra é essa e que você possa guardar no seu coração. Ajude enquanto é tempo. Avia, vamos lá, vamos, que dá tempo a ajudar sim, ok? Fechando o nosso cantinho do coração, entrando agora com o nosso café com Deus Pai. Bora, que o tempo corre e a hora voa. Mas nós estamos chegando com o nosso café com Deus Pai hoje, 4 de março de 2026. Estamos aqui com um tema bem pesado no sentido de escolha, né? Mas é muito bom. Obedeça mesmo sem entender, né? Obedecer não é fácil, mas a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E o atender é melhor do que as gorduras dos carneiros. Então, vamos que vamos obedecendo para ser feliz. Oh, glória a Deus. Diz aqui, ó, 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. E a temática, não permita que as distrações da vida roubem aquilo que Deus planejou para você. Cuidado com as distrações, hein? Não permita isso, hein? Que as distrações da vida roubem aquilo que Deus planejou para a sua vida. Vigia, crente. Em tempos desafiadores, muitas vezes somos moldados apenas a sobreviver. Crescemos com a escassez, adaptados às limitações, acreditamos que nossa realidade é tudo o que podemos alcançar. Quando Deus entra em cena, Ele nos convida a romper esses limites e a viver além do que os olhos podem ver. A história de Josafá, preste atenção, rei de Judá, nos mostra a importância da fé em tempos de crise. Quando enfrentou a ameaça
de Moabe. Ele percebeu que não tinha o básico, como a água, para continuar a batalha. Beba água, hein? Beba água, porque na batalha falta saliva e você tem que beber água. Beba água, meu povo, água é saúde. Glória! Nesse momento, o rei, que vivia pela fé, não pelas circunstâncias, perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Versículo 11 lá do capítulo, né? De 2 Reis. Cavem muitas... Aliás, a busca mudou o curso da história. O profeta Eliseu trouxe uma palavra que parecia contraditória. Cavem muitas cisternas neste vale. Vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água. Oh, glória! Versículo 16 e 17. E aqui eu já estou abrindo um parênteses para dizer a você: não deixe de cavar. Não pare de continuar fazendo aquilo que deu errado e alguém vai dizer: é perca de tempo, não tem jeito, não adianta, desiste desse negócio. Mas Deus está dizendo para você: continua cavando, porque vai dar água. O milagre vai acontecer inesperadamente, no momento em que todos dizem para você: não tem mais jeito, não tem cura, vai morrer, desliga aí os aparelhos, não tem por onde. Ei, a última palavra vem do Senhor. Glória a Deus. Se você está no hospital, você está enfermo, que você estiver passando nesse momento com um familiar, seja com quem for, continua cavando os poços, porque vai brotar água. A água é vida. E agora eu me refiro à água da vida, que é Jesus. Ele entra na sua casa, ele entra nesse quarto, ele entra na UTI, ele entra no teu trabalho, ele entra na vida do teu filho, ele sai destroçando tudo que está na frente para chegar até você e a dizer: continua cavando, eu sou a água, eu vou lavar, eu vou limpar, eu vou fazer e vai dar tudo certo em nome do grande. Você só precisa confiar. Essa ordem nos ensina que muitas vezes Deus nos pede para agir sem sinais aparentes, confiando que Ele trará o milagre. É o que eu acabei de dizer. Aquele vale seco seria transformado, mas primeiro era necessário cavar. Tem pessoas que querem água, mas não cava. Pessoas que querem um milagre, mas não busca a solução. Assim também é em nossa vida. Quantas vezes cavou sem ter resultado? Quantas orações, esforços e sementes parecem ter sido em vão? Deus diz hoje a você: continue cavando, porque as águas virão, oh glória, ainda que não haja vento, nem chuva. Esta tem sido minha oração. Escuta aí: Pai, não me deixe duvidar que o Senhor está fazendo neste tempo em minha vida. Quero ser obediente, não olhar para a direita nem para a esquerda. Ajude-me não perder a força, mas me manter firme no mais importante, o propósito para o qual eu nasci. Faça essa oração e viva melhor. Eu convido a fazer a mesma oração hoje. Deus está chamando você para a obediência, ainda que não faça sentido aparente. Os vales secos serão encharcados, os campos darão seus melhores frutos e sua vida será um testemunho para a glória de Deus. Quer obedecer, mesmo sem entender? Você tem que orar. Você que me ouve até agora, eu quero dizer para você: coloca lá no comentário oração, porque oração provoca milagre. E o maior milagre hoje do tema é você obedecer mesmo sem entender. Oh, irmã Aurilene, é tão difícil, eu concordo, é verdade. Porém, amados, quando a gente obedece, é fenomenal. Eu estou cuidando de uma paciente que, dentre as muitas funções, eu sou massoterapeuta pela infinita misericórdia do Senhor. Eu quero dizer a você que
eu fico muito feliz. Antes de dormir, eu falei com ela, uma paciente, uma grande amiga, se tornou uma grande amiga, uma pessoa muito especial no meu coração. E eu disse para ela, eu estou aqui no meu lugar distante, estou olhando pelo a microvisão e eu estou querendo saber se você está dormindo de meia. E ela bateu uma foto e mandou para mim aquela meia bonita cobrindo os pés e as panturrilhas. Então, assim, é obediência ao tratamento, né? Porque a meia é algo fenomenal, mas não vou falar sobre isso, só que estou falando sobre obediência. Então, são mínimos detalhes que nos levam a grandes resultados. Obedecer, amados, nos leva a grandes resultados. A palavra diz o quê? Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Mas aí o crente não lê a Bíblia, fala o seguinte, tô com a Bíblia e não abro. Não faça isso não, você tem que abrir, ler e viver a palavra, né? Orar ninguém quer mais, se dedicar ninguém quer mais, adorar, louvar a Deus com os hinos da harpa, isso é passado, irmã. Tem que louvar só os louvores atuais, concordo, tem cada um mais lindo. Porém, os hinos da harpa, eles nunca deixarão de ser maravilhosos, porque eles são inspirados, foram feitos em grandes tribulações, e é por isso que está aí na harpa cristã. Podem vir os melhores louvores que poderão ainda existir, mas os louvores da harpa permanecerão firmes e lindos como eles são. Então, o meu tempo estourou, mas eu quero dizer para você, coloca aí a palavra oração nos comentários para eu saber que você ficou comigo até agora. E não esqueça, obedeça mesmo sem entender. E não permita que as distrações da vida roubem aquilo que Deus planejou para a sua vida, ok? Obedeça e viva o melhor de Deus. E parabéns para você que é obediente. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tudo que a ti pertencer. E, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um Café com Deus Pai e o Cantinho do Coração. Deus abençoe!